Lisboa sempre teve um ritmo peculiar, um compasso que alternava entre a agitação dos dias e a tranquilidade das noites. As ruas de Alfama, com suas vielas estreitas e casas coloridas, eram testemunhas de uma vida que se desenrolava em um ciclo quase previsível. Acordava cedo, preparava o café e seguia a rotina familiar. O marido saía para o trabalho e eu ficava em casa, cercada por tarefas domésticas que pareciam se multiplicar. A monotonia começava a pesar, como um nevoeiro denso cobrindo a cidade. Certa manhã, enquanto organizava as flores na mesa da cozinha, recebi um convite inesperado para um festival local. Era uma celebração da cultura portuguesa, repleta de música e comida típica. Fui tomada por uma onda de nostalgia ao lembrar dos tempos em que dançava ao som do fado com amigos. O festival prometia ser uma pausa bem-vinda na rotina monótona. Decidi ir, mesmo sem saber o que esperar. Na Praça do Comércio, as luzes brilhavam e as vozes se misturavam em um coro vibrante. O cheiro de sardinhas assadas permeava o ar, trazendo à tona memórias de verões passados. Enquanto explorava os estandes, avistei meu cunhado. Ele estava ali, conversando animadamente com algumas pessoas. Seu sorriso era contagiante, ou havia algo nele que sempre me atraiu. Aproximar-me dele foi involuntário. A conversa fluiu naturalmente entre nós, falamos sobre o festival e as tradições familiares. Ele tinha esse jeito carismático que tornava tudo mais leve. O tempo passou sem que percebêssemos, como se estivéssemos presos em uma bolha onde apenas nós existíamos. Ao final do dia, enquanto nos despedíamos, ele sugeriu que nos encontrássemos novamente no festival no dia seguinte. O coração acelerou com a ideia de vê-lo novamente. Era apenas um encontro casual entre familiares, mas havia algo mais nas nossas interações, uma conexão inexplicável começava a surgir entre nós. No entanto, ao voltar para casa, a realidade me atingiu como um balde de água fria. Eu era casada, não podia permitir que esses sentimentos crescessem ou se tornassem complicados. A culpa começou a se instalar em minha mente enquanto tentava afastar qualquer pensamento impróprio. No dia seguinte no festival, nosso reencontro foi marcado por sorrisos nervosos e olhares cúmplices. Nossos diálogos eram pontuados por risadas genuínas e momentos silenciosos carregados de significado. A intensidade da conexão era palpável, era como se estivéssemos dançando em uma linha tênue entre amizade e algo mais profundo. Enquanto caminhávamos juntos pelas barracas iluminadas à noite, percebi que essa nova dinâmica estava mudando tudo ao meu redor. A tensão crescente entre nós deixava claro que algo estava prestes a acontecer, algo que poderia transformar nossas vidas para sempre. Eu sabia que precisava tomar cuidado com esses novos sentimentos antes que eles escapassem do controle. Mas à medida que nossos olhares se cruzavam novamente sob as luzes cintilantes do festival, sentia uma parte de mim desejando mais daquela conexão proibida. Enquanto a música do festival ecoava ao nosso redor, o ar estava carregado de emoções não ditas. A conversa entre nós fluiu naturalmente, e cada risada compartilhada parecia aproximar ainda mais nossos mundos. O cunhado tinha um jeito carismático que me envolvia, fazendo com que eu esquecesse momentaneamente as obrigações e os compromissos que me cercavam. A atmosfera vibrante de Lisboa à noite oferecia um pano de fundo perfeito para essa nova fase da nossa relação. As luzes das barracas refletiam em seus olhos, e eu me peguei admirando o quanto ele era atraente. Essa admiração crescia a cada instante, como uma chama que se recusava a se apagar. Em um momento de vulnerabilidade, ele começou a falar sobre sua infância e as memórias que compartilhávamos como família. Lembra daquela vez em que todos nós fomos à praia? Ele perguntou, sorrindo. Você sempre foi a mais corajosa, desafiando as ondas. A lembrança trouxe à tona risadas e momentos de alegria que antes pareciam distantes. Conversamos sobre os desafios da vida adulta, as responsabilidades que pesavam sobre nós e como muitas vezes nos sentíamos sozinhos em meio à família. A conexão emocional se intensificou, e eu sabia que estávamos navegando por águas perigosas.
Então, em um momento inesperado, nossos olhares se encontraram com uma intensidade que não poderia ser ignorada. O mundo ao nosso redor desapareceu enquanto a tensão entre nós aumentava. O medo da traição e da culpa pairava no ar, mas algo dentro de mim ansiava por essa conexão proibida. Nós nos beijamos. As palavras saíram como um sussurro entre nós, carregadas de significado. O beijo foi suave e hesitante no início, mas rapidamente se transformou em algo mais profundo. Era uma mistura de emoções, desejo, medo e uma sensação avassaladora de liberdade. Após aquele momento decisivo, o silêncio tomou conta do ambiente. Eu sentia meu coração acelerado enquanto olhava para ele, tentando entender o que havia acabado de acontecer. A realidade da situação pesava sobre mim como uma nuvem escura. Como poderia ter permitido isso? O festival continuava ao nosso redor, mas tudo parecia distante agora. A música soava como um eco distante enquanto eu lutava com os sentimentos conflitantes dentro de mim. A culpa começou a tomar forma, eu era casada e havia cruzado uma linha que não deveria ter sido cruzada. Precisamos pensar nisso, ele disse finalmente, quebrando o silêncio tenso entre nós. Suas palavras ressoaram em minha mente como um lembrete do caminho perigoso em que estávamos nos aventurando. A noite avançou sem mais interações significativas entre nós. As conversas com outros familiares pareciam superficiais agora, tudo que eu conseguia pensar era na intensidade daquele beijo e nas consequências que poderiam surgir dele. Ao voltar para casa naquela noite, as ruas de Lisboa pareciam diferentes, mais sombrias e cheias de incertezas. Cada passo me levava a refletir sobre minha vida, o amor pelo meu marido, a lealdade à família e esse novo vínculo com o cunhado que desafiava todas as minhas convicções. O peso da decisão estava prestes a se tornar insuportável, eu sabia que algo precisaria mudar antes que tudo isso escapasse do controle. As horas seguintes foram um turbilhão de emoções. A pressão da lealdade pesava sobre mim como uma âncora, mas a conexão que havia surgido entre nós era inegável. O convite para o evento familiar se aproximava, e a expectativa misturava-se com um medo crescente. Como poderia enfrentar todos sem que nada mudasse? Na manhã do evento, o sol brilhava intensamente sobre Lisboa, iluminando as ruas de Alfama. O aroma do café fresco e das pastéis de nata invadia o ar, mas meu apetite estava distante. A ansiedade pulsava em mim enquanto me arrumava, tentando esconder a inquietação que me dominava. Olhei-me no espelho e vi uma mulher dividida, a esposa dedicada e a amante secreta. O evento começou com risos e conversas animadas, mas eu mal conseguia prestar atenção nas palavras dos outros. O cunhado estava ali, sempre carismático, sua presença atraente como um imã. Cada vez que nossos olhares se cruzavam, sentia um frio na barriga. As interações entre nós eram carregadas de significados ocultos, uma dança delicada entre o que era certo e o que desejávamos. Em um momento de distração coletiva, aproveitei para me afastar do grupo e fui até o terraço do espaço onde estávamos. A vista da Praça do Comércio era deslumbrante, mas não conseguia apreciar a beleza ao meu redor. Ele apareceu atrás de mim, seu olhar intenso fazendo meu coração disparar. Você parece distante, disse ele suavemente. Só pensando, respondi, tentando manter a compostura. Ele se aproximou mais e o mundo ao nosso redor desapareceu por um instante. Nossos lábios se encontraram em um gesto inesperado, uma mistura de desejo e medo que nos envolveu completamente. O sabor da traição era amargo e doce ao mesmo tempo. Mas logo a realidade nos atingiu como um balde de água fria. O som dos risos e das conversas familiares ecoava ao longe. Eu sabia que não podíamos continuar assim, havia consequências à espreita em cada esquina daquela relação clandestina. A festa prosseguia enquanto eu lutava contra os sentimentos conflitantes dentro de mim. A pressão do compromisso familiar parecia aumentar com cada minuto que passava. A lealdade ao meu marido era um peso que eu não conseguia ignorar, mas a conexão emocional com ele tornava tudo ainda mais complicado. Em meio à confusão interna,
uma chamada inesperada interrompeu meus pensamentos quando voltei para dentro da casa cheia de gente. Um membro da família anunciou algo importante: precisamos conversar sobre algumas questões familiares. O clima mudou instantaneamente, os sorrisos se transformaram em expressões preocupadas. O cunhado lançou-me um olhar significativo antes que todos se reunissem em torno da mesa principal para discutir o assunto misterioso. O meu coração acelerou, sentia que esse momento poderia mudar tudo entre nós. Enquanto ouvia as vozes ao meu redor discutindo algo aparentemente trivial, percebi que as consequências emocionais começaram a se manifestar em mim como ondas agitadas no mar turbulento. Não havia volta, eu teria que decidir onde realmente pertencia antes que fosse tarde demais. A tensão pairava no ar enquanto todos aguardavam ansiosamente pela revelação à frente. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma após aquele dia, as escolhas feitas agora moldariam nosso futuro, ou talvez levassem à destruição dele. A atmosfera estava pesada, como se o ar estivesse carregado de segredos não ditos. O desentendimento familiar que eclodiu à mesa durante o jantar me deixou inquieta. As vozes altas e as discussões acaloradas revelavam tensões que eu não havia notado antes. A cada palavra trocada, um novo fragmento da verdade se desenrolava, expondo fissuras nas relações que eu pensava ser sólidas. Enquanto todos se envolviam em suas próprias batalhas verbais, eu me sentia cada vez mais distante. Minha mente vagava para a noite anterior, quando passamos a noite juntos. A lembrança dos sussurros e risos compartilhados ainda ecoava em mim, como um eco de um tempo que parecia agora tão distante da realidade caótica em que me encontrava. Um primo distante levantou a voz, acusando o outro de ser egoísta por não ajudar com os preparativos do próximo evento familiar. As palavras cortantes ressoavam em mim, fazendo-me refletir sobre minha própria falta de honestidade. O peso da culpa crescia a cada instante, como uma sombra que se espalhava pela sala. Você sempre se coloca em primeiro lugar, disse uma voz feminina do outro lado da mesa. Um silêncio momentâneo tomou conta do ambiente enquanto todos absorviam a acusação. Olhei ao redor e percebi olhares curiosos se voltando para mim. O clima tenso tornava-se insuportável. Decidi que precisava sair dali, respirar um pouco de ar fresco. Levantei-me sem dizer nada e fui até o pequeno pátio nos fundos da casa. O cheiro das flores misturava-se com o aroma da comida ainda borbulhando na cozinha. Mas mesmo ali, a paz era efêmera, minha mente estava repleta de imagens conflitantes. A porta se abriu atrás de mim e eu soube quem era antes mesmo de olhar. Ele se aproximou silenciosamente, como sempre fazia quando queria me confortar ou apenas estar ao meu lado. Não havia necessidade de palavras, o silêncio entre nós falava mais do que qualquer conversa poderia expressar. Você está bem? Perguntou ele finalmente, sua voz suave quebrando o silêncio da noite. Estou apenas, pensando, respondi hesitante. Como poderia explicar a tempestade emocional dentro de mim? A conexão que compartilhávamos tornara-se um fardo tão pesado quanto um segredo inconfessável. Ele deu um passo à frente, e por um momento tudo ao nosso redor desapareceu. As vozes da família pareciam distantes, quase reais. A tensão entre nós cresceu novamente, como uma corda prestes a arrebentar. Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, disse ele com sinceridade nos olhos. O peso das palavras pairou no ar enquanto eu lutava contra as emoções tumultuadas dentro de mim. Havia uma parte de mim que desejava me entregar completamente àquela conexão, outra parte gritava para lembrar-me das consequências disso tudo. Naquele instante fugaz, as barreiras foram quebradas novamente. Estávamos próximos demais, nossos olhares se encontraram em uma dança silenciosa de sentimentos reprimidos e desejos não ditos. Um barulho vindo da casa interrompeu nosso momento, alguém estava chamando por nós dois com urgência na voz. O chamado trouxe-me de volta à realidade cruel onde os laços familiares estavam prestes a ser testados como nunca antes. Precisamos voltar, disse ele com relutância, mas sua mão ainda segurava a minha por um instante prolongado demais para ser casual.
O caminho até a sala parecia interminável, cada passo era uma lembrança do risco que estávamos correndo juntos, e das consequências inevitáveis que poderiam surgir dessa escolha arriscada e apaixonada. A pressão aumentava a cada dia. O ambiente familiar, que antes era um refúgio seguro, agora pulsava com uma tensão palpável. Meu marido, normalmente despreocupado, começou a me observar mais de perto. Ele notou pequenas mudanças em meu comportamento, como o jeito que eu olhava para o cunhado ou os momentos em que me perdia em pensamentos. Uma noite, enquanto estávamos na sala de estar, ele fez uma pergunta direta. Você está bem? Tem algo te incomodando? O tom de sua voz era preocupado, mas eu apenas sorri e afirmei que estava tudo bem. A verdade é que a culpa se tornará um peso constante em meus ombros. Cada sorriso que trocava com o cunhado parecia um ato de traição. Os encontros furtivos continuavam, mas a alegria deles estava se transformando em uma sombra de ansiedade. Em um café no Mercado da Ribeira, onde costumávamos nos encontrar para discutir trivialidades e compartilhar risadas discretas, percebi que as conversas estavam se tornando mais carregadas de significado. Ele falava sobre seus sonhos e frustrações com uma intensidade que me atraía e ao mesmo tempo me aterrorizava. Numa tarde chuvosa, enquanto esperávamos por um café quente, ouvi duas mulheres próximas comentando sobre rumores na vizinhança. Você ouviu? Dizem que há algo estranho acontecendo naquela casa. Meu coração disparou ao ouvir isso. O medo do que poderia acontecer se nossas ações fossem descobertas tomou conta de mim. Precisamos ter cuidado, murmurei ao cunhado quando saímos do café. Ele assentiu, mas havia um brilho nos olhos dele que me dizia que ele não estava disposto a desistir daquela conexão especial que tínhamos criado. Nos dias seguintes, a atmosfera em casa tornou-se insuportável. Meu marido parecia cada vez mais distante e desconfiado. Ele passava horas no escritório, mas eu sabia que sua mente estava longe, talvez pensando no que poderia estar acontecendo entre mim e seu irmão. Uma noite, depois de um jantar tenso onde as palavras foram escassas e os olhares carregados de significado, ele virou-se para mim e disse: Acho que precisamos conversar. O medo se instalou em meu peito. A ideia de uma conversa honesta parecia impossível diante do turbilhão emocional em que me encontrava. Naquela mesma noite, enquanto tentava dormir, meu celular apitou com uma mensagem do cunhado: Podemos nos encontrar amanhã? Precisamos falar. O coração acelerou ao ler aquelas palavras. Uma parte de mim queria correr para ele, outra parte sabia das consequências disso. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa rumo ao nosso ponto de encontro habitual na Praça do Comércio, os pensamentos eram confusos e contraditórios. Eu amava meu marido, ele era o pai dos meus filhos e meu companheiro por tantos anos. Mas havia algo inegável entre mim e o cunhado, uma conexão profunda que não podia ser ignorada. Ao chegar à praça cheia de vida, avistei-o esperando por mim com aquele sorriso familiar. Mas hoje havia algo diferente em seu olhar, uma urgência misturada à preocupação. Precisamos ser sinceros sobre o que estamos fazendo, disse ele antes mesmo de eu chegar perto. O peso das suas palavras pairou no ar entre nós como uma nuvem escura prestes a despejar chuva pesada sobre nossas vidas já complicadas. A pressão social aumentava a cada segundo, a inevitabilidade da descoberta parecia mais próxima do que nunca. A urgência em seu olhar me fez hesitar. O que você quer dizer com ser sinceros? Perguntei, o coração acelerado. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. Há coisas que não sabemos um sobre o outro, coisas que podem nos afetar profundamente. A atmosfera ao nosso redor parecia pesada, como se os sons da Praça do Comércio tivessem diminuído. O movimento das pessoas e o aroma dos petiscos do mercado tornaram-se distantes, quase reais. Ele continuou: Eu tenho algo a te contar sobre o nosso passado, algo que pode nos unir ou nos separar de vez. A tensão aumentava, e eu sabia que estava prestes a cruzar uma linha invisível. O que é? Indaguei, tentando manter a calma.
Ele hesitou, olhando ao redor antes de murmurar: Você sabia que somos mais ligados do que pensa? Nossos pais, eles tinham seus segredos. As palavras dele ecoaram em minha mente. A ideia de uma conexão mais profunda me deixou atordoada. O medo da traição e da culpa misturava-se com uma curiosidade incontrolável. Do que você está falando? Perguntei, sentindo meu estômago revirar. Ele se aproximou, baixando a voz como se temesse ser ouvido por alguém. Nossos pais eram amigos íntimos antes de se casarem. Eles compartilharam um passado complicado. A revelação era como um soco no estômago. As sombras do passado começaram a dançar em minha mente. Isso é sério? Questionei, tentando processar as implicações daquelas palavras. Ele assentiu lentamente, seus olhos fixos nos meus. Sim, e isso significa que temos uma ligação mais forte do que imaginamos. Antes que eu pudesse responder, um grupo de pessoas passou por nós rindo alto, quebrando o momento tenso entre nós. O som trouxe à tona a realidade da situação em que estávamos envolvidos, dois amantes secretos em meio à vida cotidiana de Lisboa. Precisamos ser cuidadosos, ele disse rapidamente, mas eu podia sentir a intensidade da conexão entre nós crescendo. A cada instante juntos, as barreiras pareciam desmoronar. Naquele momento crítico, percebi que estava diante de uma escolha crucial: continuar nesse caminho incerto ou tentar voltar à segurança da minha vida anterior. Um acontecimento inesperado interrompeu nossos pensamentos. Meu marido apareceu à distância, caminhando em nossa direção com uma expressão desconfiada no rosto. O coração disparou novamente ao perceber sua presença. Ele não pode nos ver, sussurrei apressadamente. O cunhado olhou para mim com um misto de preocupação e determinação antes de recuar alguns passos. Precisamos conversar mais tarde, ele disse rapidamente antes de desaparecer na multidão. Fiquei ali parada por um momento, paralisada pela incerteza do futuro. O olhar do meu marido encontrou o meu e senti um frio na espinha ao perceber a possibilidade de ser descoberta a qualquer momento. A pressão aumentava enquanto ponderava sobre o amor e a lealdade familiar, duas forças opostas puxando-me em direções diferentes. A escolha estava diante de mim: seguir meu coração ou proteger minha família? As consequências dessa decisão pesavam sobre mim como uma sombra interminável nas ruas ensolaradas de Lisboa. A pressão estava insuportável. Caminhar pelas ruas de Lisboa tornou-se um exercício de disfarces. O calor do sol parecia um lembrete constante da minha traição, enquanto as pessoas ao meu redor seguiam com suas vidas, alheias ao meu dilema. A vida familiar que construí estava em risco, e a cada risada ou conversa trivial, a culpa se intensificava. Naquela manhã, enquanto o aroma do café fresco preenchia a cozinha, o cunhado entrou, seu sorriso era contagiante. Ele sempre teve esse jeito de iluminar o ambiente. A presença dele era um bálsamo e uma maldição ao mesmo tempo. Conversamos sobre trivialidades, mas havia uma tensão palpável no ar. Cada palavra parecia carregada de significado. Você parece distante, ele comentou, seus olhos fixos nos meus. É só a rotina, respondi evasivamente. Nada que um pouco de fado não possa resolver. A música tradicional ecoava na memória, trazendo à tona lembranças de momentos mais simples e felizes. Mas ali estava eu, presa em um turbilhão emocional que não sabia como controlar. A conexão que havia se formado entre nós era mais forte do que qualquer laço familiar. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Cada encontro casual se tornava mais intenso, cada olhar trocado carregava promessas não ditas. Um dia, durante um passeio pela Alfama, ele segurou minha mão por um instante mais longo do que o habitual. O toque foi eletrizante e perturbador ao mesmo tempo. Você sabe que isso não pode continuar, murmurei, tentando me convencer da impossibilidade da situação. Por que não? O que estamos fazendo é real, ele respondeu com sinceridade nos olhos. As palavras dele reverberaram dentro de mim como um eco persistente.
Era verdade, havia algo genuíno na nossa ligação que desafiava a lógica e a moralidade. Mas o peso da traição continuava a me sufocar. Em uma noite quente de verão, decidimos assistir ao pôr do sol na Praça do Comércio. As cores vibrantes no céu refletiam os conflitos internos que enfrentava. O sentimento de liberdade misturava-se à culpa crescente enquanto conversávamos sobre sonhos e desejos não realizados. Nossos lábios se encontraram, disse ele abruptamente, quebrando o silêncio tenso entre nós. O mundo à nossa volta desapareceu por um momento, tudo o que existia era aquela conexão intensa e proibida. Mas logo o medo retornou como uma onda avassaladora. O que estávamos fazendo? Era egoísmo ou amor? A linha entre os dois tornará-se indistinta. Nos dias seguintes, a tensão aumentou em casa. Meu marido começou a notar minhas distrações e olhares perdidos no horizonte. Ele me questionou com preocupação, mas eu sempre consegui desviar as conversas para assuntos mais leves. Você está bem? Ele perguntou certa noite enquanto assistíamos à televisão. Estou só cansada, respondi rapidamente, evitando seu olhar perscrutador. Mas dentro de mim, as sombras cresciam mais densas a cada dia. Um evento familiar se aproximava, uma celebração onde todos estariam presentes, incluindo o cunhado. O medo da descoberta me consumia enquanto tentava manter as aparências. Naquela festa cheia de risos e música animada, percebi que cada interação com ele era como caminhar numa corda bamba sobre um abismo profundo e escuro. Qualquer deslize poderia significar a queda definitiva. No auge da festa, quando as luzes brilhavam intensamente e os sons das conversas preenchiam o ar, algo inesperado aconteceu. Meu marido fez uma pergunta direta sobre meu relacionamento com seu irmão diante de todos os convidados. O silêncio caiu como uma lâmina afiada entre nós três, eu sentia meu coração disparar enquanto olhares curiosos se voltavam na nossa direção. Como eu poderia escapar dessa? O silêncio que se seguiu à pergunta do meu marido era opressivo. Olhares se cruzavam, e eu podia sentir a tensão aumentando. Meu cunhado, ao meu lado, parecia tão atordoado quanto eu. A festa, que antes pulsava com alegria, agora se tornava um cenário de incerteza. Você está bem? Ele sussurrou, seu tom preocupado contrastando com a atmosfera pesada ao nosso redor. Tentei sorrir, mas era um gesto vazio. O que eu poderia responder? A verdade era um fardo que não queria carregar diante de todos. Claro, murmurei, tentando manter a compostura. Mas a dúvida na mente do meu marido era palpável. Ele sempre foi intuitivo, e algo na forma como me olhava sugeria que ele suspeitava de algo mais profundo. A festa continuou em um ritmo forçado. Conversas se tornaram superficiais, risadas soavam nervosas. Eu estava presa em um labirinto emocional sem saída visível. Meu olhar frequentemente se voltava para o cunhado, buscando conforto em sua presença silenciosa. Quando finalmente conseguimos nos afastar da multidão, encontramos um canto mais reservado no terraço. A vista de Lisboa iluminada à noite deveria ser encantadora, mas eu mal conseguia apreciar a beleza ao meu redor. O peso da culpa e da confusão dominava meus pensamentos. Precisamos conversar, disse ele, quebrando o silêncio tenso entre nós. Isso não pode continuar assim. Suas palavras ecoaram em minha mente como um sino de alerta. Eu sei, respondi com um suspiro pesado. A verdade é que estava dividida entre o amor pela minha família e a conexão inegável que havia desenvolvido com ele. Cada dia que passava tornava essa escolha mais difícil. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo enquanto a brisa suave acariciava nossos rostos. Nós nos beijamos, pensei em um momento de clareza dolorosa, lembrando daquela noite em que tudo mudou entre nós. Você ainda ama seu marido? Ele perguntou abruptamente, sua voz carregada de emoção contida. É complicado, confessei, sentindo lágrimas ameaçarem escapar. Ele é uma boa pessoa. Mas você não pode negar o que sentimos.
Sua afirmação ressoou como uma verdade inegável nas profundezas da minha alma. A conversa foi interrompida quando ouvimos risadas vindas do interior da casa. Era uma lembrança cruel do mundo real que nos cercava. As obrigações familiares e as expectativas sociais pesavam sobre mim como uma tempestade prestes a desabar. Decidida a enfrentar essa tempestade antes que fosse tarde demais, respirei fundo e olhei nos olhos dele. Precisamos ser honestos uns com os outros. Nesse instante crucial, o som da porta se abrindo atrás de nós cortou o ar como uma faca afiada. O marido surgiu inesperadamente no terraço e congelou ao nos ver juntos, seus olhos refletiam confusão e dor. O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia enquanto as palavras saíam entre os lábios apertados. O mundo parou por um momento, as consequências daquela fraqueza estavam prestes a desmoronar tudo ao nosso redor. Eu sabia que nada seria como antes após aquela noite fatídica, a verdade agora estava à vista de todos e não havia como voltar atrás.